O cheiro de tinturas naturais pairava no ar fresco de Kyoto, uma mistura inebriante de terra, plantas e uma história antiga que Aiko podia sentir sob seus pés a cada passo nas ruas de paralelepípedos. Era um aroma que ela buscava há anos, que a chamara através de livros e documentários, e que agora a envolvia, prometendo segredos e um senso de propósito que ela nunca sentira em sua Filadélfia natal. Aiko, com seus 28 anos, pele escura e rica que contrastava com a palidez suave da maioria dos rostos ao seu redor, e tranças cuidadosamente arranjadas que se destacavam, era uma presença visível em um lugar que valorizava a harmonia e a sutileza. Ela não se importava em se destacar visualmente. Sua missão era se misturar, não desaparecendo, mas encontrando seu lugar dentro da rica tapeçaria da arte tradicional japonesa, especificamente a tecelagem e o tingimento de tecidos. Seu pequeno apartamento, que também servia como estúdio, era uma bagunça organizada de fios de seda, algodão e linho, potes de tintura natural em vários tons e estágios de desenvolvimento, e um tier modesto que dominava a sala principal. As paredes eram adornadas com seus próprios experimentos. Pedaços de tecido tingidos com padrões vibrantes que pareciam dançar, alguns inspirados em técnicas japonesas que ela estudara diligentemente, outros infundidos com cores e ritmos que ecoavam sua própria herança africana e afro-americana. Era aqui que ela passava a maior parte dos seus dias, as mãos movendo-se com destreza e paixão, sentindo a textura dos fios, observando as cores se transformarem na água. Cada peça era um diálogo entre a tradição que ela tanto admirava e a identidade que ela carregava consigo. Sua chegada a Kyoto, há 6 meses, fora recebida com uma mistura de curiosidade e polidez reservada. As pessoas eram educadas, sim, mas havia uma barreira invisível, um olhar prolongado demais, um silêncio desconfortável que a lembrava constantemente de que ela era uma gaijin, uma estrangeira. E não apenas uma estrangeira, mas uma gaijin que não se encaixava nos estereótipos mais comuns, que ousava se interessar profundamente por algo tão intrinsecamente japonês quanto o artesanato tradicional. Seu objetivo imediato era claro: encontrar um mestre artesão disposto a aceitá-la como aprendiz, aprofundar seu conhecimento e eventualmente expor seu trabalho em uma galeria respeitada. Ela sabia que seria difícil. O mundo do artesanato tradicional era fechado, baseado em linhagem, relacionamentos de longa data e anos de dedicação silenciosa. Ser uma estrangeira, sem conexões, já era um obstáculo imenso. Ser uma mulher negra, visualmente tão diferente, adicionava outra camada de complexidade que ela estava apenas começando a compreender. Ela havia pesquisado mestres, visitado oficinas, enviado e-mails, muitos dos quais ficaram sem resposta. Finalmente, através de um contato tênue feito online, ela conseguiu uma reunião para apresentar seu portfólio a Kenjiro Sato. Sato Sensei. O nome era sinônimo de excelência no mundo do tingimento Yuzen, uma técnica complexa e reverenciada. Sua oficina era antiga, o ar pesado com a fragrância de arroz cozido no vapor, usado na pasta de resistência, e o som suave de pincéis sobre seda. Kenjiro Sato era um homem idoso, com uma barba grisalha bem cuidada e olhos penetrantes que pareciam ver não apenas o tecido, mas a alma por trás dele. Ele vestia um kimono tradicional, sua postura ereta exalando uma autoridade tranquila, mas inquestionável. Aiko apresentou seu trabalho com o coração batendo forte. Ela falou de sua paixão, de como descobriu a arte, de sua dedicação em aprender as técnicas. Ela mostrou peças que demonstravam sua compreensão dos métodos tradicionais e outras onde ela começava a infundir sua própria estética. Sato Sensei folheou seu portfólio lentamente, seus dedos enrugados tocando a seda e o algodão. O silêncio na sala era tão denso quanto a pasta de arroz. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregava o peso de anos de tradição. Sua técnica demonstra esforço, ele disse, sem levantar os olhos. Você aprendeu bem os movimentos básicos. Aiko sentiu uma pontada de esperança. Dediquei anos a isso, Sato Sensei, mas sinto que só aqui na fonte posso realmente compreender. Ele finalmente levantou os olhos e o olhar que ele lhe deu fez o ar esfriar. Não era raiva nem mesmo desprezo aberto. Era avaliação e uma conclusão rápida e silenciosa. Esta cor, ele apontou para uma peça tingida com um vibrante azul anil e toques de amarelo dourado. Cores que ecoavam padrões que Aiko vira em tecidos da África Ocidental, mas aplicadas com a delicadeza do Yuzen. É muito forte.
Não é o tom que buscamos na arte tradicional. Há uma harmonia, uma sutileza que vem de um profundo entendimento da natureza japonesa, das estações, da luz. Ele fez uma pausa e Aiko sentiu o golpe antes mesmo que as palavras chegassem. Sua origem é visível em seu trabalho, Aiko-san. É diferente. A arte tradicional é um reflexo da alma do Japão. Para realmente compreendê-la, para dominá-la, é preciso ter essa alma dentro de si. Aiko engoliu em seco. Não havia uma palavra abertamente ofensiva, nenhuma proibição explícita, apenas uma declaração de incompatibilidade. Sua origem, sua aparência, sua alma simplesmente não eram as certas. Eu acredito que a arte pode transcender fronteiras, Sato-sensei, ela disse, sua voz firme apesar do tremor interno. Que a beleza e a dedicação podem ser universais. Ele fechou o portfólio com um som suave e final. A arte tradicional tem suas raízes, profundas. É preciso honrá-las. Não se pode simplesmente transplantá-las ou misturá-las sem compreensão. Ele se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Continue praticando, Aiko-san. Talvez encontre seu próprio caminho. Mas aqui, na tradição que represento, não há lugar para esta fusão. As palavras polidas e indiretas como eram, cortaram mais fundo do que um insulto direto. Não há lugar para esta fusão. Não havia lugar para ela. Aiko saiu da oficina de Sato-sensei com o peso do mundo em seus ombros. O cheiro das tinturas, antes tão convidativo, agora parecia zombar dela. A beleza de Kyoto parecia distante, intocável. A rejeição não era apenas profissional, era pessoal. Um julgamento sobre quem ela era e seu direito de sequer tentar se conectar com a arte que amava. De volta ao seu pequeno estúdio, a energia que antes a impulsionava se esvaiu, deixando-a vazia e desanimada. Ela olhou para o tiar, para os fios coloridos e, por um momento, a paixão pareceu desaparecer, substituída por uma amarga sensação de futilidade. As palavras de Sato-sensei ecoavam em sua mente. Não há lugar para esta fusão. Isso significava que não havia lugar para ela? Ela deveria desistir? Voltar para casa, onde talvez fosse mais fácil, onde a discriminação tivesse formas diferentes, mas pelo menos mais familiares. A solidão pesava. Em Filadélfia ela tinha amigos, família, uma comunidade que a entendia. Aqui, apesar da beleza e da fascinação, ela era uma ilha. Ela podia ligar para sua mãe, Vivian, que sempre oferecia palavras de sabedoria e encorajamento, mas era difícil explicar as nuances dessa rejeição, a forma polida e culturalmente específica que a exclusão assumia. Nos dias que se seguiram, Aiko lutou para encontrar seu ritmo novamente. Ela se forçou a ir à oficina, a tocar nos fios, a misturar as tinturas. Mas a alegria inicial havia sido manchada. Ela se sentia observada, mesmo quando estava sozinha. Os olhares que encontrava nas ruas pareciam mais carregados agora. Ela imaginava Sato-sensei contando a outros mestres sobre a estrangeira atrevida que ousava misturar tradição. Foi em uma pequena loja de materiais de arte, onde ela procurava um tipo específico de índigo natural, que ela conheceu Sakura Tanaka. Sakura era mais jovem que Aiko, talvez no início dos 20 anos, com um corte de cabelo moderno e olhos curiosos e gentis. Ela trabalhava na loja, e ao ver Aiko lutando com um termo técnico em japonês, aproximou-se com um sorriso. "Posso ajudar?" perguntou Sakura em inglês fluente, embora com um sotaque suave. Aiko sentiu um alívio imediato. "Oh, sim, por favor. Estou procurando por este tipo de tintura índigo, mas não sei o nome correto em japonês." Sakura ajudou, e enquanto conversavam, Aiko mencionou que era artista de tecelagem e tingimento. Os olhos de Sakura se iluminaram. "Sério? Eu também sou." "Bem, estou apenas começando. Meu mestre é muito tradicional," ela disse, revirando os olhos de brincadeira, mas com uma ponta de respeito. "É raro encontrar estrangeiros interessados nisso. Especialmente, desculpe se isso for indelicado, especialmente alguém como você." Aiko sorriu, apreciando a honestidade. "Não, tudo bem. Eu sei que sou diferente. E sim, é difícil." Sakura sentiu, sua expressão se tornando mais séria. "Eu ouvi coisas. Que o mundo dos mestres pode ser fechado, especialmente para quem vem de fora e para quem traz novas ideias." Aiko sentiu um arrepio. As notícias viajavam rápido. "Você conhece Sato-sensei?" O sorriso de Sakura diminuiu um pouco. "Ele é respeitado. Muito. Meu mestre o admira, mas ele também é conhecido por ser rigoroso e, sim, protetor da tradição." A conversa fluiu facilmente depois disso. Sakura, ao contrário de Sato-sensei, estava genuinamente curiosa sobre o trabalho de Aiko, sobre sua origem, sobre por que ela veio para Kyoto. Ela viu o portfólio de Aiko, que Aiko hesitava em mostrar após a rejeição,
e ficou fascinada pelas cores e padrões que ela criava. Isso é incrível, Aiko-san! Exclamou Sakura, segurando uma peça que misturava tingimento shibori, japonês, com um padrão geométrico que lembrava tecidos quente. Nunca vi nada assim. É, novo, mas você claramente entende a técnica. Aiko sentiu um calor se espalhar em seu peito. Era a primeira validação genuína que recebia em semanas. Sato-sensei disse que não havia lugar para esta fusão, Aiko confessou, a voz embargada. Sakura franziu a testa. Isso é o que muitos da velha guarda dizem. Eles têm medo que a tradição se perca. Mas a arte deve evoluir, não é? Senão, ela morre. Ela olhou para Aiko com determinação. Não ouça eles, Aiko-san. Seu trabalho é lindo. E tem algo a dizer. Sakura se tornou uma aliada inestimável. Ela não apenas ajudou Aiko com a linguagem e os costumes, mas também a conectou com fornecedores que estavam dispostos a vender materiais para ela, alguns dos quais Kenjiro Sato havia discretamente aconselhado a não fazer negócio com ela. Ela apresentou a outros artistas jovens que, como ela, estavam buscando novas formas de expressão dentro das tradições. Eles formavam uma pequena comunidade, um oásis de mente aberta em meio ao conservadorismo. Sakura também sugeriu que Aiko procurasse Mestre Hiroshi. Ele é muito velho agora, aposentado, disse Sakura. Não aceita mais aprendizes formais, mas ele tem uma reputação diferente. Dizem que ele valoriza o espírito do artista acima de tudo, e ele não se importa tanto com regras rígidas. Seu estúdio fica em um templo antigo, um lugar muito tranquilo. Aiko, cautelosa após a experiência com Sato-sensei, hesitou. Mas a descrição de Sakura, alguém que valorizava o espírito, a intrigou. Após alguma deliberação, ela escreveu uma carta respeitosa a Mestre Hiroshi, anexando fotos de seu trabalho, incluindo as peças de fusão. Algumas semanas depois, para sua surpresa, ela recebeu uma resposta. Uma pequena nota escrita à mão em papel delicado, convidando-a para visitar seu estúdio no templo. O templo era antigo e sereno, cercado por um jardim de pedras perfeitamente cuidado. O estúdio de Mestre Hiroshi era pequeno e austero, mas cheio de uma paz que Aiko sentiu no momento em que entrou. O ar cheirava a incenso e a anos de trabalho silencioso. Mestre Hiroshi era ainda mais velho do que Aiko imaginara, seus movimentos lentos, mas deliberados. Ele tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam ter visto muitas coisas. Ele não folheou o portfólio de Aiko com a avaliação fria de Sato-sensei. Em vez disso, ele pegou uma de suas peças de fusão, um lenço de seda onde padrões geométricos audaciosos em vermelho e preto se misturavam com a delicadeza do tingimento shibori em tons de cinza. Ele a segurou contra a luz, estudando-a em silêncio por um longo tempo. Aiko esperou, seu coração batendo no peito. Ela estava preparada para mais uma rejeição polida. Finalmente, Mestre Hiroshi falou, sua voz rouca, mas calorosa. Interessante. Você não tem medo de cor. Muitos jovens artistas hoje têm medo. Medo de se destacar. Ele olhou para Aiko. Sakura me falou de você. Disse que você tem um espírito forte. Isso é importante. A arte é mais do que técnica, Aiko-san. É o espírito do artista que a infunde. Ele não ofereceu um aprendizado formal. Sua saúde não permitia. Mas ele ofereceu algo talvez mais valioso. Orientação. Ele a convidou a visitar seu estúdio uma vez por semana. Ele não a ensinou técnicas passo a passo como um mestre tradicional faria. Em vez disso, ele falava sobre a filosofia da arte, sobre a importância da observação, sobre encontrar a beleza na imperfeição, sobre a conexão entre o artista, a natureza e o material. Ele olhava para o trabalho de Aiko e fazia perguntas que a faziam pensar mais profundamente sobre suas escolhas, sobre a intenção por trás de cada cor, cada padrão. Esta linha, por que ela termina aqui? Ele perguntava, apontando para um detalhe. O que você sente quando a cor se espalha assim? Ele não criticava sua fusão. Em vez disso, ele parecia intrigado por ela. Você traz algo novo. A tradição é como um rio, ela flui. Às vezes, novos afluentes se juntam a ela. Isso a torna mais forte, ou a desvia. O tempo decide. Aiko começou a visitar Mestre Hiroshi regularmente. Suas conversas se tornaram um lenitivo para a solidão e uma fonte de inspiração. Ele a encorajou a continuar explorando sua fusão, a não ter medo de quem ela era em sua arte. Enquanto isso, a oposição sutil de Kenjiro Sato continuava. Aiko ouvia de Sakura ou de outros jovens artistas sobre comentários que ele fazia, sobre portas que ele fechava. Ele não a confrontava diretamente, mas sua influência era como uma névoa fria que pairava sobre suas tentativas de progredir.
Um convite para participar de uma pequena exposição foi retirado sem explicação clara. Uma oportunidade de usar uma oficina compartilhada foi negada no último minuto. Aiko sentiu a frustração crescer novamente. Era exaustivo lutar contra uma resistência tão velada e persistente. Mas, ao contrário da primeira rejeição, ela não se sentiu desanimada. Ela tinha Sakura, que a apoiava incondicionalmente, e Mestre Hiroshi, cuja crença em seu espírito a fortalecia. Foi Sakura quem mencionou o grande evento de arte de Kyoto. Era um evento anual que atraía artistas de todo o Japão, incluindo artesãos tradicionais, mas também artistas contemporâneos. Tinha uma seção aberta para artistas independentes, sem a necessidade de serem afiliados a um mestre ou associação. É uma oportunidade, Aiko-san, disse Sakura, animada. Você pode mostrar seu trabalho para centenas de pessoas, críticos, colecionadores e o público. Não está sob o controle total da velha guarda. Aiko sentiu uma onda de apreensão e excitação. Era arriscado. Expor seu trabalho em um palco tão grande, sabendo que Kenjiro Sato e outros como ele provavelmente estariam presentes, era assustador. Mas também era uma chance. Uma chance de contornar os porteiros, de deixar sua arte falar por si mesma. Ela decidiu participar. Ela passaria os próximos meses criando a peça mais importante de sua vida até então, uma peça que encapsularia sua jornada, sua paixão pela arte tradicional e sua identidade única. Seria sua declaração. Ela trabalhou incansavelmente, as palavras de Mestre Hiroshi e o apoio de Sakura a impulsionando. Ela escolheu fios de seda da mais alta qualidade e preparou suas tinturas com cuidado reverencial. Ela decidiu criar um grande painel, usando a técnica Yuzen para pintar um design que misturava a fluidez de paisagens japonesas com a angularidade e o simbolismo de padrões de tecelagem da África Ocidental. As cores seriam ousadas, mas harmoniosas. Profundos azuis índigo, vermelhos terrosos, amarelos vibrantes, tudo contra um fundo de seda crua e delicada. Enquanto trabalhava, ela pensava em Sato Sensei, em seu julgamento de que sua origem a tornava inadequada. Ela pensava em sua mãe, em todas as vezes que Vivian teve que provar sua competência e dignidade em um campo dominado por homens brancos. Ela pensava em Marcos, o homem que conhecera no avião, cuja própria experiência com microagressões ressoara tão profundamente. Ela não estava sozinha em sua luta. Sua arte se tornou um ato de resistência, uma afirmação de que a beleza e a validade não eram limitadas por fronteiras geográficas ou culturais. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Aiko mergulhou completamente em seu trabalho, o estúdio se tornando seu santuário. Sakura a visitava, trazendo comida e encorajamento, maravilhada com o progresso da peça. Mestre Hiroshi, embora não pudesse visitar, ouvia atentamente as descrições de Aiko por telefone, oferecendo palavras de sabedoria que pareciam se encaixar perfeitamente em seus desafios. A arte não é apenas o que você vê, disse ele uma vez. É o que você sente e o que você faz o observador sentir. Se sua arte vem do coração, ela encontrará seu caminho. A peça finalizada era de tirar o fôlego. As cores vibravam, os padrões conversavam entre si, e havia uma profundidade e uma ressonância que Aiko sentia que finalmente expressava quem ela era. Era tradicional, sim, em sua técnica e na reverência pelos materiais, mas era inegavelmente dela, uma fusão de mundos que ela esperava que falasse a todos que a vissem. O dia do grande evento de arte chegou. O local era um grande salão de exposições moderno, um contraste com as oficinas antigas, mas adequado para a variedade de arte que seria exibida. Aiko montou seu painel com a ajuda de Sakura. A peça se destacava não apenas por suas cores e padrões, mas por sua presença. Era impossível ignorá-la. À medida que o salão começou a encher, Aiko sentiu a familiar onda de ansiedade e a sensação de ser observada. Ela viu artistas que admirava, críticos de arte, colecionadores e o público em geral. E então ela o viu, Kenjiro Sato. Ele estava com um grupo de outros mestres artesãos, todos vestidos formalmente, exalando uma aura de autoridade silenciosa. Seu coração deu um salto. Ele estava aqui. Ele veria seu trabalho. Aiko tentou se concentrar nas pessoas que se aproximavam de seu painel. Alguns passavam rapidamente, seus olhos deslizando sobre a peça sem parar. Outros paravam, seus rostos exibindo uma mistura de curiosidade e surpresa. Alguns sorriam, outros pareciam confusos. Sakura estava ao lado de Aiko, oferecendo palavras de encorajamento e explicando o trabalho para os visitantes em japonês quando necessário. Sua presença era um conforto imenso.
Então o momento que Aiko temia chegou. Kenjiro Sato e seu grupo se aproximaram de seu painel. A conversa entre eles cessou quando seus olhos caíram sobre a peça. Aiko sentiu todos os olhares do grupo sobre ela e então sobre sua arte. A expressão de Kenjiro era difícil de ler. Não raiva, mas algo mais frio, uma desaprovação silenciosa que parecia congelar o ar ao redor deles. Um dos homens no grupo de Kenjiro fez um comentário baixo em japonês, e Kenjiro assentiu lentamente, seus olhos ainda fixos na peça. Então Kenjiro finalmente falou, sua voz clara o suficiente para que Aiko e aqueles próximos pudessem ouvir, embora ele não estivesse falando diretamente com ela. Interessante escolha de cores. Disse ele a palavra cores, carregada de um tom que não era um elogio. Uma interpretação liberal da tradição. Era sutil, mas a mensagem era clara. Ele a estava desqualificando publicamente, não atacando a técnica, que ele sabia que ela possuía, mas o espírito, a pureza de sua abordagem. Era a mesma rejeição polida, mas agora em um palco maior, com mais ouvintes. Aiko sentiu o calor subir em seu rosto, a familiar pontada de dor e frustração. Por um instante ela quis se encolher, se desculpar, desaparecer. Mas então ela pensou em sua jornada, nas horas incontáveis dedicadas à sua arte, nas palavras de Sakura e Mestre Hiroshi. Ela pensou em sua mãe, em James, em Marcos, em todos que a viram e apoiaram. Ela não iria ceder. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e, dirigindo-se ao grupo de mestres com respeito, mas com firmeza, falou em japonês, cuidadosamente escolhido. Sato-sensei, ela começou, sua voz clara. Eu honro profundamente a tradição que o senhor e outros mestres representam. Dediquei anos ao estudo e à prática dessas técnicas com o maior respeito. Ela fez uma pausa, olhando para sua arte. Esta peça é minha tentativa de mostrar que a tradição pode ser tanto uma âncora quanto uma asa. Ela nos enraiza no passado, sim, mas também pode nos dar a liberdade de voar, de explorar novas expressões. As cores e os padrões que usei vêm de uma parte de quem eu sou, de minha herança. Eu acredito que, ao trazer minha perspectiva completa para esta arte, não a estou diminuindo, mas talvez adicionando uma nova voz à conversação. Uma voz que, embora diferente, fala a mesma linguagem de beleza e dedicação. Ela olhou diretamente para Kenjiro Sato. Minha fusão, Sato-sensei, não é uma falta de compreensão da tradição. É meu respeito por ela, combinado com a verdade de quem eu sou. É a alma da arte se comunicando através da alma do artista. Houve um silêncio tenso. Os outros mestres olharam de Aiko para Kenjiro, suas expressões variando de curiosidade a desaprovação. Kenjiro olhou para Aiko por um longo momento, seus olhos impenetráveis. Ele não disse nada, apenas deu um leve aceno de cabeça, um gesto que poderia significar reconhecimento ou apenas o fim da interação. Então, sem outra palavra, ele se virou e se afastou, seu grupo seguindo. A tensão na área diminuiu, mas Aiko sabia que o momento havia sido notado. Current part characters 4.000, total characters 1.570. Algumas pessoas que testemunharam a interação se aproximaram de Aiko, seus rostos expressando interesse. Um jovem crítico de arte que Sakura conhecia fez perguntas detalhadas sobre sua técnica e inspiração, anotando diligentemente. Uma mulher idosa que parecia ser uma colecionadora tocou a seda com reverência e murmurou algo que soou como bonito. Aiko passou o resto do evento conversando com os visitantes, explicando sua arte, compartilhando sua paixão. Ela se sentiu energizada pela oportunidade de falar diretamente sobre seu trabalho, contornando os filtros e julgamentos da velha guarda. No final do evento, Aiko não havia vendido a peça principal, mas havia feito conexões valiosas. O crítico de arte prometeu escrever sobre seu trabalho. Várias pessoas pegaram seu cartão, expressando interesse em ver mais. E, crucialmente, o dono de uma pequena galeria independente, conhecida por apresentar artistas emergentes com abordagens inovadoras, aproximou-se dela. Aiko-san, disse ele, seu nome era Shoito. Seu trabalho é fascinante, e sua resposta a Sato-sensei, muito digna. Eu gostaria de convidá-la a expor algumas peças em minha galeria no próximo mês, uma pequena mostra individual. Aiko mal conseguiu conter sua emoção. Era exatamente o tipo de oportunidade que ela buscava. Uma chance de mostrar seu trabalho sem a necessidade da aprovação do establishment tradicional. Ficaria muito honrada, Sr. Ito, disse ela, curvando-se. Sakura estava radiante. Eu sabia que eles veriam.
Nos dias que se seguiram ao evento, o artigo do jovem crítico de arte foi publicado, elogiando a técnica de Aiko e sua abordagem inovadora, chamando-a de uma nova voz promissora no mundo do artesanato de Kyoto. A menção sutil ao debate no evento apenas aumentou o interesse. Aiko começou a preparar as peças para a exposição na galeria do Sr. Ito. Ela se sentia mais confiante agora, validada não pela aprovação de Kenjiro Sato, mas pela recepção do público e pela crença de seus aliados. Ela visitou o mestre Hiroshi e contou a ele sobre o evento, a interação com Sato-sensei e a exposição na galeria. Ele ouviu atentamente, um leve sorriso em seus lábios enrugados. Você não buscou a aprovação dele, disse mestre Hiroshi. Você buscou a verdade em sua arte, e a verdade tem sua própria força. Ele pegou a mão de Aiko. O rio da tradição, ele flui. Às vezes ele encontra rochas, mas ele encontra um caminho ao redor delas, ou as desgasta, ou talvez novos afluentes se juntem a ele, mudando seu curso para sempre. Aiko entendeu. Kenjiro Sato era uma rocha no rio da tradição. Ele não mudaria. Mas o rio, ele continuaria a fluir, e a presença de Aiko, sua arte, era um novo afluente, pequeno agora, mas com potencial de mudar o curso. A exposição na galeria do Sr. Ito foi um sucesso modesto. Ela vendeu algumas peças menores e recebeu pedidos para outras. Mais importante, ela se conectou com uma comunidade de artistas e apreciadores de arte que valorizavam a inovação e a diversidade. Ela não era mais apenas a estrangeira que faz arte tradicional. Ela era Aiko, a artista. Ela continuou a enfrentar desafios, é claro. Alguns fornecedores ainda eram relutantes. Ela ainda sentia olhares e a barreira invisível. Kenjiro Sato ainda era uma figura poderosa no mundo do artesanato tradicional, e sua desaprovação ainda pairava. Mas agora, Aiko tinha aliados firmes em Sakura e mestre Hiroshi, uma comunidade crescente de apoio e a validação de que sua arte tinha valor. Não havia conquistado o establishment tradicional, mas ela havia encontrado seu lugar. Ela havia provado para si mesma que sua paixão, sua dedicação e sua identidade eram válidas. Sua fusão de mundos não era uma fraqueza, mas uma força. Um dia, enquanto trabalhava em uma nova peça, misturando fios de seda tingidos com índigo natural de Kyoto e contas coloridas que sua mãe lhe enviara de Filadélfia, Aiko pensou na jornada que a trouxera até ali. Começara com um anseio, uma paixão pela arte e fora marcada por rejeição, solidão e a luta contra o preconceito velado. Mas também a levara a amizades inesperadas, a uma mentoria valiosa e a descoberta de uma força interior que ela não sabia que possuía. Ela não sabia o que o futuro reservava. A luta por aceitação e reconhecimento em um mundo tão enraizado na tradição seria contínua, mas ela não estava mais com medo. Ela tinha suas mãos, seus fios, suas tinturas e a alma que infundia em cada peça. O cheiro de tinturas naturais em seu estúdio não era mais um lembrete da rejeição. Era o cheiro de casa. Seu lar que ela estava construindo, fio a fio, cor por cor, em um lugar que, apesar de tudo, ela estava aprendendo a amar. E que, à sua maneira, estava começando a amá-la de volta. Ela sorriu, sentindo a textura suave da seda entre seus dedos. Havia tanto mais para criar, tanto mais para explorar. A rocha ainda estava lá, mas o rio estava fluindo. E ela estava nele, navegando em seu próprio curso vibrante e imprevisível. Fim. Elas frequentemente compartilhavam ideias, visitavam exposições juntas e se apoiavam mutuamente em seus desafios artísticos e pessoais. Sakura continuava a ser sua guia cultural, ajudando Aiko a entender as nuances da sociedade japonesa e a navegar situações sociais que ainda podiam ser desconfortáveis. Mestre Hiroshi, embora cada vez mais frágil, continuava a ser uma presença constante de sabedoria e encorajamento na vida de Aiko. Suas conversas semanais se tornaram um ritual precioso. Ele nunca a pressionou a se conformar, sempre a incentivando a seguir seu próprio caminho e a confiar em sua intuição artística. Aiko também mantinha contato com sua mãe, Vivian, que estava imensamente orgulhosa de suas conquistas. As conversas com Vivian a ancoravam, lembrando-a de onde ela veio e da força que corria em suas veias. Uma força forjada por gerações de resiliência. E Marcos. Eles mantiveram contato, transformando a conexão inicial em uma amizade sólida e lentamente em algo mais. As longas distâncias eram um desafio, mas eles se esforçavam para se visitar quando podiam. Marcos entendia as lutas de Aiko de uma forma que poucos outros podiam, e seu apoio e perspectiva eram inestimáveis.
Eles falavam sobre o imposto emocional, sobre a necessidade constante de provar a si mesmos, mas também sobre a alegria de encontrar sucesso em seus próprios termos. Kenjiro Sato continuava a ser uma figura proeminente no mundo do artesanato tradicional. Aiko ocasionalmente o via em eventos ou lia sobre ele em artigos. Ele nunca a reconheceu diretamente, mas Aiko sentia que ele estava ciente de seu progresso. Sua oposição não havia desaparecido, mas parecia menos potente agora. Aiko havia encontrado um caminho ao redor da rocha, e o rio da tradição, impulsionado por novas gerações e novas ideias, incluindo as de Aiko, estava lentamente se ajustando. Aiko ainda enfrentava momentos de solidão e a sensação de ser uma eterna outsider. Havia dias em que a barreira cultural parecia intransponível, em que ela sentia falta da facilidade de pertencer. Mas esses momentos eram menos frequentes e menos avassaladores agora. Ela havia construído sua própria comunidade em Kyoto. Sakura, Mestre Hiroshi e o Sr. Ito, os jovens artistas que a viam como inspiração. E ela tinha sua arte, que se tornou sua linguagem, sua ponte entre mundos. Sua arte continuou a evoluir. Ela explorava novas técnicas, novas combinações de cores e padrões, sempre buscando infundir sua herança e suas experiências em sua criação. Suas peças se tornaram mais ousadas, mais confiantes. Elas contavam uma história. A história de uma mulher negra encontrando sua voz em um lugar inesperado, tecendo sua identidade em uma tradição antiga, criando beleza a partir da diversidade. Um dia, Aiko recebeu um convite inesperado. Era da Associação de Artesanato Tradicional de Kyoto, a mesma organização onde Kenjiro Sato detinha grande influência. Eles a convidavam para participar de um simpósio sobre o futuro do artesanato tradicional, para falar sobre sua abordagem e a importância da inovação. Aiko ficou surpresa. Era um sinal de que talvez até mesmo as instituições mais tradicionais estavam começando a reconhecer a necessidade de mudança e novas perspectivas. Ou talvez fosse uma tentativa de cooptar ou controlar a nova voz que estava ganhando atenção. Ela discutiu o convite com Sakura e Mestre Hiroshi. Sakura estava animada. Você tem que ir, Aiko-san. É um sinal de que eles a levam a sério agora. Mestre Hiroshi foi mais ponderado. Vá, disse ele. Mas vá como você é. Não mude sua voz para se encaixar. Fale sua verdade. O rio, ele precisa ouvir todos os seus afluentes. Aiko decidiu aceitar o convite. Ela prepararia sua apresentação com cuidado, focando não apenas em sua técnica, mas na filosofia por trás de sua fusão. A ideia de que a tradição pode ser enriquecida pela diversidade, que honrar o passado, não nada, significa rejeitar o futuro ou aqueles que vêm de fora. Ela prepararia sua apresentação com cuidado, focando não apenas em sua técnica, mas na filosofia por trás de sua fusão. A ideia de que a tradição pode ser enriquecida pela diversidade, que honrar o passado não. Ela sabia que Kenjiro Sato estaria lá. A perspectiva de enfrentá-lo novamente, desta vez em um fórum formal e tradicional, era intimidante. Mas ela não era mais a recém-chegada insegura que ele havia dispensado. Ela era uma artista com uma voz, com aliados e com um corpo de trabalho que falava por si só. Enquanto se preparava para o simpósio, Aiko refletia sobre a ironia. O homem que uma vez lhe disse que não havia lugar para sua fusão na tradição, agora faria parte de um público que a ouviria falar sobre o futuro dessa mesma tradição. Sua jornada em Kyoto não havia sido fácil. Havia sido marcada por momentos de profunda solidão, frustração e a dor sutil, mas persistente, do preconceito. Mas também havia sido uma jornada de descoberta, de sua própria força, da beleza da conexão humana e da capacidade da arte de curar e transcender. Ela não buscava a aprovação de Kenjiro Sato. Sua validação vinha de dentro, de sua arte, de sua comunidade. Mas ela iria ao simpósio, iria falar sua verdade. Porque o rio da tradição, para continuar vivo, precisava de todas as suas vozes, especialmente aquelas que por muito tempo foram silenciadas ou ignoradas. O sol poente tingia o céu de Kyoto com tons de laranja e rosa, cores que Aiko sentia que se encaixavam perfeitamente em sua paleta. Ela olhou para as montanhas distantes, para os telhados dos templos e para as luzes que começavam a brilhar nas ruas. Era uma cidade que a desafiou, mas que também a abraçou à sua maneira peculiar. E ela estava pronta para continuar tecendo sua história nela. O dia do simpósio chegou. O evento foi realizado em um centro de conferências tradicional, com salas de tatame e jardins internos serenos. Aiko vestia um kimono feito com um de seus próprios tecidos,
Uma peça que combinava a forma clássica com cores e padrões que eram inegavelmente seus. Era uma declaração visual, uma forma de trazer sua fusão para o próprio espaço da tradição. Ela se sentia nervosa, mas focada. Sakura estava na plateia, enviando-lhe um sorriso encorajador. Mestre Hiroshi não pôde comparecer devido à sua saúde, mas suas palavras ressoavam na mente de Aiko. Quando chegou a sua vez de falar, Aiko subiu ao palco com dignidade. Ela começou falando sobre sua paixão pela arte tradicional japonesa, sobre como ela descobriu e o que a atraiu a Kyoto. Ela falou sobre a reverência que sentia pelos materiais, pelas técnicas e pela dedicação dos mestres que mantiveram essa arte viva por gerações. Então ela falou sobre sua própria jornada como artista, como uma estrangeira, como uma mulher negra, tentando encontrar seu lugar nesse mundo. Ela falou sobre os desafios, as barreiras invisíveis, a sensação de ser diferente. Ela não mencionou nomes, mas a referência àqueles que sentem que a tradição deve permanecer intocada, pura, pairava no ar. Ela mostrou slides de seu trabalho, explicando o simbolismo por trás de suas escolhas de cores e padrões, como eles se conectavam à sua própria herança e como ela via essa conexão enriquecendo e não diluindo a tradição. A tradição é um tesouro, disse Aiko, sua voz firme e apaixonada, mas um tesouro que não é compartilhado, que não é permitido crescer e se adaptar, corre o risco de se tornar uma relíquia empoeirada. A beleza do artesanato tradicional de Kyoto é universal. Ela tem o poder de tocar pessoas de todas as origens, de inspirar novas gerações em todo o mundo. E talvez, apenas talvez, aqueles de nós que vêm de fora, que amam essa arte com a mesma devoção, mas a veem através de lentes diferentes, possamos oferecer novas perspectivas que ajudem essa tradição a florescer no século XXI. Ela falou sobre a importância de ver a pessoa por trás da arte, de valorizar a dedicação e o espírito, independentemente da origem. Foi uma defesa eloquente de sua abordagem e uma refutação sutil, mas poderosa, da crítica de Kenjiro Sato. Enquanto falava, Aiko evitou olhar diretamente para a seção onde os mestres mais antigos estavam sentados. Mas ela sentiu a intensidade dos olhares. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio, seguido por aplausos. Não foi uma ovação de pé, mas foi caloroso, especialmente da parte mais jovem da plateia e de alguns dos mestres mais progressistas. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma mão se levantou na sessão dos mestres. Era Kenjiro Sato. Aiko sentiu um frio no estômago. Aiko-san, disse Kenjiro, sua voz calma e medida. Sua paixão é clara, mas a tradição é construída sobre séculos de prática e compreensão. Como pode alguém que não cresceu com ela, que não a viveu desde o nascimento, realmente entendê-la em um nível profundo? Não é um pouco pretensioso afirmar que se pode enriquecer algo que levou gerações para aperfeiçoar, com apenas alguns anos de estudo e uma perspectiva externa? Era o mesmo argumento, polido e disfarçado de preocupação legítima com a tradição. Aiko sentiu a tensão na sala. Ela sorriu suavemente. Sato-sensei, aprecio sua pergunta. É verdade que não cresci aqui, não vivi a tradição desde o nascimento, mas a paixão, o respeito, a dedicação, essas coisas não conhecem fronteiras. Passei anos estudando, praticando, imergindo-me nesta arte com todo o meu ser. E acredito que às vezes, um olhar de fora, um olhar que não está preso às convenções e expectativas, pode ver coisas que aqueles que estão dentro podem ter deixado de notar. Ela continuou, sua voz ganhando força. Não afirmo ter aperfeiçoado nada. Sou uma aprendiz. Mas acredito que a como a vida cresce através da troca, através de novas ideias, mesmo que essas ideias venham de lugares inesperados. Minha perspectiva externa não é uma desvantagem, Sato-sensei. É apenas uma perspectiva diferente. E acredito que a tradição é forte o suficiente para abraçar diferentes perspectivas sem perder sua essência. Ela olhou para ele com respeito genuíno. Seu trabalho é uma inspiração para mim, Sato-sensei. A profundidade de sua habilidade é algo que aspiro a alcançar. E acredito que, ao combinar essa busca pela excelência técnica com a verdade de quem eu sou, estou honrando a tradição da maneira mais sincera que posso. Houve outro silêncio. Kenjiro Sato olhou para Aiko por um longo momento, sua expressão ilegível. Finalmente ele assentiu novamente, um movimento sutil da cabeça. Ele não fez mais perguntas. Após o simpósio, várias pessoas se aproximaram de Aiko para cumprimentá-la, incluindo alguns dos mestres mais jovens e alguns membros da associação que ela não conhecia. O Sr. Ito estava lá, radiante.
Sakura correu para abraçá-la. Você foi incrível, Aiko-san! Exclamou Sakura. Você falou sua verdade. Aiko sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Ela não sabia se havia mudado a mente de Kenjiro Sato ou da velha guarda. Mas ela havia falado. Em um fórum tradicional, ela havia se defendido e defendido sua arte, não com raiva, mas com dignidade e paixão. Nos meses que se seguiram, a vida de Aiko em Kyoto continuou a se desdobrar. Ela recebeu mais convites para expor e dar workshops. Seu trabalho começou a ser procurado por colecionadores que buscavam algo novo e significativo. Ela ainda enfrentava desafios, mas eles pareciam menos assustadores agora. Um dia, enquanto estava em seu estúdio trabalhando em uma nova peça, Aiko recebeu uma visita inesperada. Era um jovem, talvez no final da adolescência, filho de um dos mestres que estiveram no simpósio. Aiko-san? Perguntou o jovem, curvando-se respeitosamente. Meu pai, ele me pediu para trazer isto. Ele entregou a Aiko um pequeno pacote embrulhado em um pano de seda.